Bom dia, galera. Vamos lá para mais um módulo da nossa apostila. Na última aula estudamos aí sobre o complexo do Centro-Sul, vimos as suas principais características. Agora, penúltimo módulo da apostila 4, módulo 16, o complexo do Nordeste. Então, vamos lá. Características gerais do complexo do Nordeste. Nós observando aqui pelo mapinha, né, aqui do lado, a gente observa que ele, nessa divisão, segundo Pedro Pichenzig, a menor região do Brasil, né, ocupando aí 18% do território brasileiro. Segundo os últimos dados, né, do IBGE, é uma região que possui 43 milhões de habitantes. Interessante e importante observarmos que, fazendo uma comparação com a divisão segundo o IBGE, a parte do Maranhão, né, o oeste do Maranhão, ele não pertence a essa região, repetindo, fazendo uma comparação com a divisão do IBGE, né, o oeste do Maranhão, ele nesse caso vai fazer parte da região da Amazônia e não da região Nordeste. Porém, o norte de Minas Gerais, ele passa a fazer parte da região Nordeste e não da região Sudeste, segundo o IBGE, muito menos da região Centro-Sul, de acordo com os complexos regionais. Sem dúvida alguma, é uma região de grandes contrastes, ou seja, de grandes diferenças naturais e também socioeconômicas. Nós vamos ver a partir daqui, né, as principais características, tanto naturais quanto socioeconômicas dessa região. O estudo da região Nordeste, pessoal, nos livros de geografia, para ficar até mais fácil, ele é feito da maneira onde nós dividimos essa região em 4 sub-regiões. Essa divisão aqui, ela vai nos dar a região, ou melhor, né, a sub-região do meio norte, onde está aqui o número 1. Eu vou ter o sertão, onde está o número 2. Eu vou ter o agreste, onde está aqui o número 3, tá? E vou ter a zona da mata, onde está aqui o número 4. Então, recapitulando, o Nordeste, né, é a menor região do território brasileiro, de acordo com Pedro Pichenzig, essa divisão em complexos regionais. E o Nordeste é a única região do Brasil onde nós dividimos ela em 4 sub-regiões, tá certo? Nós vamos estudar na aula de hoje, né, daqui para frente, essas sub-regiões, essas 4 sub-regiões separadamente, uma por uma, tá ok? Aqui eu só tenho um mapinha, eu não coloquei para vocês a legenda, então se necessário anotem aí. O meio norte, onde está o número 1 aqui, é a sub-região de transição do Cerrado para a floresta amazônica. Então, eu tenho aqui, ó, né, uma região até que grande território. É a segunda região, a sub-região maior do Nordeste, né? A gente observa que ele é a região onde nós saímos do Cerrado. Depois a gente vai estudar mais, aprofundar um pouco mais nas características naturais, tá, dessa sub-região. Mas é a área onde eu saio do Cerrado, né, e começo a entrar na onde? Na floresta amazônica. Então, o número 1 é a sub-região que ganha o nome de meio norte. O número 2 é a sub-região predominante. É a região que possui as maiores temperaturas, né, onde o clima é mais quente e também mais seco. É aqui onde nós encontramos o semiárido nordestino. Essa região, número 2, é a chamada de sertão, ou simplesmente sertão nordestino. O número 3, eu tenho o agreste, que é essa faixinha que vai desde o Rio Grande do Norte até aqui embaixo na Bahia.
O agreste é uma região de transição entre o litoral e o sertão, tá? Então, ela vai ficar aqui entre o sertão nordestino, que é a área mais seca, e entre o número 4 aqui, que é a zona da mata, que é a região mais úmida. Essa região da zona da mata, além de ser a mais úmida, é a que possui, né, onde está concentrado, no caso, as maiores cidades da região Nordeste. Né? Aqui acaba recebendo influência da maritimidade e isso contribui para que as temperaturas sejam mais amenas, né? Então, nós temos 4 sub-regiões no Nordeste. Meio Norte, número 1, Sertão, que é o predominante, o Agreste, zona de transição entre a zona da mata e o sertão, e por último aqui eu tenho a zona da mata, que é a sub-região mais desenvolvida do Nordeste. Agora vamos lá ver cada uma dessas sub-regiões com as suas principais características. Nós vamos ver as características naturais, depois veremos as características populacionais e por fim fechamos com as características econômicas, tá certo? Então vamos lá. Meio Norte, primeira coisa aqui, a posição geográfica, nós já sabemos onde ele está. Eu coloquei o mapinha novamente aqui para facilitar o entendimento de vocês, né? O Meio Norte são porções úmidas e porções secas. Por quê? A área, turma, que está mais próxima, que eu já estou passando o mouse, ó, da floresta amazônica, naturalmente vai receber influência dessa floresta. A gente sabe que a floresta amazônica ela tem muita umidade, então por isso uma parte, né, uma porção aqui do meio norte é mais úmido e essa outra parte aqui mais a leste, que está mais próxima do sertão, naturalmente vai ser uma porção mais seca, né, vai receber influência da seca aqui desse sertão nordestino. O clima predominante dessa região é o tropical, propriamente dito. Eu tenho aqui alguns recursos naturais, alguns recursos hídricos, né, como o rio Parnaíba, que fica aqui entre Maranhão e Piauí. Existem outros rios também, mas esse rio Parnaíba é um dos mais importantes aqui para o meio norte, tá? Ele vai ser importante tanto do ponto de vista econômico, no geral, ele é muito importante para o turismo. Ele também vai ser também muito importante para a agricultura, já que ele serve, né, como forma de irrigação e está podendo levar água nas áreas um pouco mais secas, até mesmo nessas áreas mais próximas, né, do agreste. Ele consegue estar recebendo águas desses rios para ir praticando agricultura. E uma outra questão importante para ele aqui, para essa sub-região aqui, que ele é um rio navegável, né? Então isso favorece muito o transporte aqui da população local, transporte não só de pessoas, mas como também de mercadorias. O relevo dessa sub-região, só de eu ter falado para vocês que o rio é navegável, a gente já começa a entender que eu tenho aqui o quê? De acordo com o relevo. Eu tenho planícies nas áreas costeiras, ou seja, nas partes aqui mais próximas do litoral. Porém, tenho também alguns planaltos e chapadas. As chapadas, turma, é uma forma de relevo voltada para o planalto, né? Mas ela tem as suas bases mais íngremes, né? Não são tão onduladas como os planaltos. A vegetação, nós encontramos aqui a Mata dos Cocais, onde é extraído, né, o babaçu e a carnaúba, ou seja, a Mata dos Cocais, ela vai ficar aqui entre Maranhão e Piauí, na sub-região do meio norte. Nessa Mata dos Cocais nós encontramos o babaçu e a carnaúba. Muito importante entendermos que esse babaçu e essa carnaúba são importantíssimos para a população local, já que é uma das principais fontes de renda da população que habita a sub-região do meio norte. Nós vamos falar daqui a pouco mais um pouquinho sobre esse babaçu e essa carnaúba. Nós já vamos gravando isso daí. Babaçu e carnaúba, elas são retiradas da Mata dos Cocais e é muito importante para a economia da população do meio norte, Piauí e também de Maranhão. População e economia, as principais cidades são Maranhão,
São Luís, né, a capital do Maranhão, e Piauí, a capital de Teresina. Em São Luís, nós encontramos um desenvolvido setor industrial, importantes portos de exportação, como o de Itaqui. Nós já comentamos um pouquinho sobre ele quando nós estudamos sobre a extração de recursos minerais no território brasileiro. Nós sabemos que aqui, na área próxima, aqui eu tenho a Serra dos Carajás, onde extrai-se, acaba extraindo dali muitos recursos minerais, como, por exemplo, carvão mineral. E esse porto de Itaqui ele é muito importante, porque através desse porto é possível fazer as exportações, né? Muitos recursos minerais extraídos não só no Nordeste, mas também de áreas da região da Amazônia, são exportados através dele. Então, isso contribui para a população local, acaba gerando emprego e movimentando a economia. Em Teresina, que é a capital do Piauí, nós temos o predomínio de indústria têxtil, setores de comércio e também de serviços, né? Já é o setor terciário. O que mais predomina nessa sub-região, nós vimos ali que tem um pouquinho de indústrias, né? Tem o porto de Itaqui, que contribui para movimentar a economia, né, da população local, através da geração de empregos. Mas o que predomina no meio norte é o extrativismo vegetal. E por isso que eu disse para vocês já irem gravando sobre esse babaçu e carnaúba. Né? Então, eu tenho aqui as duas imagens, eu tenho a carnaúba e tenho também o babaçu, que são os dois, né, tanto a carnaúba quanto o babaçu, típicos da Mata dos Cocais, e eles são muito importantes fonte de renda, porque a população local, elas extraem não só frutos, mas tanto da carnaúba como do babaçu é possível fazer ceras automotivas, óleos, as fibras, né, das folhas dela podem ser feitos utensílios através do artesanato, como nós estamos observando aqui. Então, através do extrativismo vegetal, tanto da carnaúba como do babaçu, é o que vai contribuir muito para movimentar a economia da população local. Muitas pessoas vivem da extração desse recurso mineral, né? Esse recurso vegetal, desculpa, que é a carnaúba e o babaçu. Então, grave isso daí, pessoal, que é muito importante. Carnaúba e babaçu são típicas da Mata dos Cocais e é importante fonte de renda do meio norte, já que predomina nessa região, nessa sub-região do Nordeste, o extrativismo vegetal, tá certo? Repetindo, desses dois vegetais, além de óleos, dá para fazer cera. Alguns óleos são utilizados como cosméticos, né? As fibras das folhas, eles fazem muito artesanato, além de bolsas, fazem alguns tipos de bijuterias, né, que acabam sendo vendidos porque também é uma região que atrai muitos turistas, né? O turismo também é outra atividade econômica importante dessa sub-região e contribui para a movimentação do comércio do meio norte. A agropecuária, né? Então não tínhamos, falei um pouquinho para vocês sobre a indústria, falei sobre o Porto de Itaqui, falei sobre o extrativismo vegetal, que é o predominante, né? Não vamos esquecer disso daí. Agora, dentro da agropecuária, ou seja, pecuária e agricultura, ela é muito tradicional, ela é voltada para a subsistência, ou seja, ela abastece o mercado interno, tá? Dentro da pecuária destaca-se a criação de gado, principalmente, criação bovina, e na agricultura nós temos aí o plantio de soja, arroz e também de algodão. Recentemente, em São Luís, capital do Maranhão, vem aumentando muito a extração da bauxita, que vai dar origem ao alumínio. Então, vem concentrando-se nessa área também muitas indústrias mineradoras. Então, o ramo industrial ainda a gente observa que ele não tem um destaque, né? A industrialização não tem um destaque dentro do meio norte. As atividades econômicas dessa sub-região mais voltada para o setor primário, que é o extrativismo mineral, né, no caso, como nós vimos, a agricultura e também a pecuária. Porém, a agricultura e a pecuária voltados para a subsistência. E temos também dentro do setor terciário o turismo como forte fonte de renda da população local. Terminamos o meio norte, vamos agora para o sertão,
como nós vimos, já foi explicado anteriormente, né, o sertão, ele é a região predominante, ele é a maior entre as 4 sub-regiões, né, não é à toa que, quando a gente fala de Nordeste, a gente assimila o Nordeste com clima seco, com pobreza, é, sem dúvida alguma, isso a gente observa em maior quantidade no sertão, né. O clima aqui, ele é semiárido, é uma sub-região onde o índice pluviométrico é muito baixo, quase, quase, né, quase um clima desértico, mas acaba sendo semidesértico, porque é semiárido, podendo chegar no máximo, quando chega, turma, a 750 milímetros de chuva por ano, é muito pouco, para a gente ter uma base, é, o, o Brasil, né, onde o clima tropical é predominante, se a gente pegar o Brasil central, onde temos o clima tropical, nós conseguimos ter até 1.500 milímetros de chuva por ano. Então, no Nordeste, chove praticamente o que? Quando chove, no sertão, né, mais propriamente dito, quando chove, é o que? É a metade do que chove no Brasil central, que nós temos o clima tropical como predominante. Na região da Amazônia, por exemplo, os índices pluviométricos podem chegar até quase 3.000 milímetros de chuva ao ano. Então, o lugar que tem o menor índice pluviométrico do Brasil é na sub-região do sertão nordestino. A vegetação típica do clima, então se eu tenho um clima semiárido, eu vou ter aqui a caatinga como predominante, né, a caatinga que significa mata branca. A hidrografia, se eu estou referindo a um lugar onde o clima é semiárido, o clima é seco, a quantidade de chuva é baixa, né, o índice pluviométrico é muito baixo, naturalmente, muitos rios dessa sub-região serão rios intermitentes, ou seja, são rios que só existem nos períodos de chuva. Passou o período de chuva, quando vem o período de seca, esses rios secam. Porém, eu tenho um rio perene, que é o Rio São Francisco. Aí você pode me dizer, como que pode ter, Patrício? Você acabou de dizer que o clima do sertão ele é seco, ele é muito quente e seco, o índice pluviométrico é muito baixo. Então, como que eu posso ter um rio perene nessa região, nessa sub-região? O Rio São Francisco, ele corta o sertão nordestino, mas ele não nasce no Nordeste, né? O Rio São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra, aqui em Minas Gerais. Então, a nascente dele está em uma área mais úmida, aí ele vai cortar o sertão nordestino, né, desaguando lá no Oceano Atlântico, tanto que através desse rio São Francisco é onde nós temos aí a transposição, né, pegando águas desse rio e transpondo, né, levando para áreas do sertão nordestino, tentando aí solucionar o problema da seca. Está aqui falando um pouquinho mais sobre esse rio Nilo. Desculpa, gente, sobre o Rio São Francisco. Ele é conhecido como Velho Chico, ou também como Rio dos Currais. Como eu disse para vocês, ele nasce no sul de Minas Gerais, né? Por isso ele é um rio perene, ele é um rio que não seca, e ele é mais importante até para o Nordeste do que aqui para Minas Gerais, né? Já que esse sertão nordestino é muito seco, ele corta partes dessa sub-região, então isso contribui muito para a população local, e a transposição do Rio São Francisco desse rio também é muito favorável à população que ali habita, né? Ele vai desaguar lá no Oceano Atlântico, entre Alagoas e Sergipe. O relevo, turma, o relevo do sertão, ele é formado por planaltos e também por depressões, inclusive o relevo ele vai estar ligado diretamente ao rio, né? Então, eu vou ter o Rio São Francisco percorrendo áreas baixas, formadas por depressões, e vou ter o rio São Francisco também percorrendo áreas de planaltos. Estou com o Rio Nilo na cabeça, viu, turma? Porque eu dei aula no ano sobre a África, eu falei sobre o Rio Nilo, mas é Rio São Francisco. Deixa eu esquecer a África aqui e voltar para o Nordeste. Então, a gente observa que esse Rio São Francisco ele vai ser muito utilizado para navegação, porque eu tenho áreas formadas por depressões, que são áreas mais baixas, mas também ele pode ser utilizado para quê? Para geração de energia elétrica, já que tem algumas áreas dele que é formada por um relevo formado por planaltos, né? Além da navegação,
Além da geração de energia elétrica, eu tenho também a irrigação, né? Nós sabemos que a transposição do Rio São Francisco, eu já disse anteriormente, retira, né, através de canais artificiais, águas desse rio, levando para as áreas mais secas do sertão nordestino. Através desses canais artificiais é possível praticar a irrigação, podendo assim praticar naturalmente a agricultura. E dentro do sertão nordestino nós damos um destaque para Petrolina, né, que fica em Pernambuco, Juazeiro, que fica na Bahia, onde através desses métodos de irrigação é possível estar praticando agricultura ali, principalmente de frutas, que podem ser comercializadas internamente e até mesmo comercializadas com outras regiões e sub-regiões do Nordeste e outras regiões do Brasil. População e economia do sertão nordestino. A gente já observou que é uma região que tem problemas naturais com a questão climática. Naturalmente, vai ser a região mais pobre, a sub-região mais pobre dentre as quatro. Ali predomina a pecuária extensiva, ou seja, aquela pecuária mais voltada para a subsistência, para o comércio interno, já não tem o vínculo e intenção de exportação. Dentro dessa pecuária extensiva, vai estar, eles mais criam, né, o gado, caprinos também, porém, a gente vê que destaca-se como o maior do Brasil. O Brasil, no geral, né, pessoal, predomina justamente a pecuária extensiva. Para quem não lembra, a pecuária extensiva é aquela onde o gado, ou caprinos, nesse caso aqui, são criados soltos, não tem muita tecnologia envolvida, né? A agricultura não é diferente da pecuária, né? Ela é também voltada para a subsistência, é voltada para o mercado interno, não tem vínculo de exportação, e nós observamos que o que predomina ali é tanto o plantio de frutas como também de algodão. Se é uma área seca, turma, naturalmente é difícil você praticar qualquer outro tipo de atividade econômica. Predomina também nessa área, nas questões econômicas, o artesanato, muito importante para a população, né, para a economia local, e também vem predominando, principalmente nos últimos anos, aí, os latifundiários, ou seja, grandes propriedades de terra. E se vocês podem me dizer assim, Patrício, mas como que as pessoas, grandes fazendeiros, vão querer ter terras dentro dessa área, já que ela é muito seca? Devido à transposição do Rio São Francisco, pessoal, muitas áreas podem fazer irrigação. E a irrigação é um processo caro, não é barato você irrigar um rio, né, para poder estar gerando água numa área mais seca. Porém, as terras do sertão elas são muito baratas, justamente porque são terras que necessitam de investimento, no caso aqui em irrigação. Então, muitos donos de terras, muitos fazendeiros, né, de São Paulo, por exemplo, eles compram essas terras no sertão justamente por serem mais baratas e o que eles investiram ali, nesses, que saiu mais barato, eles conseguem investir depois em quê? Em métodos de irrigação, né? Então, é uma questão que vem favorecendo e muito, né, a compra de terras dentro do sertão nordestino, porém, vem predominando os latifundiários, né? São pessoas que compram terras enormes, que conseguem investir em irrigação e está praticando naturalmente ali a pecuária e também a agricultura. É a região que mais tem problemas urbanos, como sociais e de infraestrutura, né? E o lugar que mais tem esses problemas é Fortaleza, né? Que a gente acaba observando que o Ceará, né, é um dos estados mais pobres do Brasil. O Agreste, como a gente pode observar aqui pelo mapinha, é essa faixinha roxinha aqui, que vai desde o Rio Grande do Norte até aqui o sul da Bahia, né? Ela estende-se desde o norte, né, de Minas Gerais. Se a gente for pegar o contrário, né, pegar aqui o norte de Minas Gerais está aqui, até o Rio Grande do Norte. Então, ele vem até aqui na divisa da Bahia com Minas Gerais. O clima dele recebe influência das duas áreas, né, de onde ele se encontra. Ele está bem no meio, ele fica entre o sertão e fica entre a zona da mata. Aquela parte do agreste que está próxima da zona da mata, ou seja,
recebe mais influência da maritimidade, está mais próxima do litoral, a porção leste. Naturalmente, ela é mais úmida. E aquela área, né, que está mais próxima aqui, ó, oeste, né, mais próxima do sertão, naturalmente ela será o quê? Mais seca. O clima será semi-árido. O relevo é aqui que nós encontramos o Planalto da Borborema. Esse Planalto da Borborema é ele que serve de obstáculo, é ele que contribui para que as massas de ar não se desloquem para dentro do sertão nordestino, contribuindo para que o índice pluviométrico seja baixo. Esse é um dos motivos que não chove muito no Nordeste, no sertão nordestino, tá? Esse próprio da Borborema, ele fica justamente no agreste, então formam-se massas de ar úmidas, só que aqui no agreste, quando as massas de ar vindas do Oceano Atlântico encontram esse planalto, elas não conseguem ultrapassar esse planalto, naturalmente o índice pluviométrico vai ser muito baixo aqui no sertão. Então, grave também esse ponto da Borborema. Claro que nós temos outros motivos que contribuem para que não chova muito dentro do sertão. Mas no caso aqui, como nós estamos falando a respeito do relevo, é interessante vocês gravarem esse nome aí, Planalto da Borborema, que serve de obstáculo natural e contribui muito para que o índice pluviométrico seja muito baixo dentro do sertão nordestino. A vegetação, como é o clima, também nós teremos a vegetação, né? A porção leste, que recebe influência da zona da mata, recebe influência da área litorânea, da maritimidade, nós temos a vegetação formada pela Mata Atlântica. Já aquela outra porção, onde o clima é mais seco, por estar mais próximo do sertão, nós temos a Caatinga. Então a gente vê que é uma área pequenininha, é uma faixa, e é uma faixa de transição entre o sertão e a zona da mata, recebendo influência, né, influências naturais dessas duas áreas aí, do sertão e também da zona da mata. A população e a economia do Agreste, olha só, possui elevada concentração populacional. A partir do Agreste, pessoal, do Agreste para a zona da mata já vai ter uma maior concentração populacional, justamente porque a gente observa que no leste do Agreste, para a zona da mata em si, o clima já é mais propício. O clima já vai favorecer mais a concentração de pessoas. Nesse agreste, nesse sub-região onde nós encontramos Feira de Santana, localizada na Bahia, né, e Caruaru, que fica localizado em Pernambuco, onde predomina muito o setor de serviços, o setor terciário, voltado principalmente para o turismo. A agricultura, a gente observa que é uma região, uma sub-região bem pequenininha, então vai dentro da agricultura a gente observa pequenas e médias propriedades, né, até mesmo pela extensão territorial dessa sub-região. Ali predomina a policultura, ou seja, a produção de vários tipos de vegetais, como por exemplo feijão, a mandioca, o algodão e o agave. Agora na zona da mata já contribui para que nós tenhamos um pouco mais, né, da prática da agricultura, justamente, né, do leste do agreste para o norte da zona da mata, a gente consegue observar um pouco mais da prática da agricultura, justamente porque o clima ele é mais favorável. É uma área de migração sazonal, ou seja, as pessoas, principalmente no período de verão, onde atrai muitos turistas para a zona da mata, as pessoas que ali habitam ao agreste, elas migram para a zona da mata à procura de emprego. Depois, quando passa para o período de verão, em estação mais fria, essas pessoas elas migram novamente para o agreste. Então, esse movimento de deslocamento, de você vai, mas depois você volta, nós damos o nome de migração sazonal. A pecuária é menos significativa, né? Até porque nós observamos que a extensão territorial é pequena dessa sub-região e que também o oeste, né, dificulta muito a prática da pecuária, justamente porque os climas são mais quentes e secos. Zona da Mata, né, já falei um pouquinho, estou desde o início falando um pouquinho sobre ela para vocês. Ela é, sem dúvida alguma, mais desenvolvida, né, do Nordeste. Localiza-se na porção litorânea, né, desde a Bahia até o Rio Grande do Norte. Eu esqueci de colocar a imagem, mas se a gente voltar aqui rapidamente, né, aqui, né, só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Voltando, tá aqui, olha lá. É o que está de amarelinho aqui, turma, zona da mata, tá? Olha só, está aqui de amarelinho.
é a porção que está localizada na área litorânea, né? Então, vai desde lá da Bahia até lá em cima, no Rio Grande do Norte. Como já falei para vocês, é uma sub-região onde as características naturais favorecem muito a concentração de pessoas, favorecem a centralização de indústrias, dentre outros. O clima ali é o tropical úmido, justamente por receber influência da maritimidade. O relevo ele é formado por planícies, formado também por tabuleiros litorâneos. Esses tabuleiros litorâneos, no finalzinho da aula, vou dar uma lidinha para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Mais ao sul, né, da zona da mata, nós encontramos planaltos e bacias sedimentares. Essas bacias sedimentares aqui são áreas mais baixas e muito importantes, porque nessas bacias sedimentares tem grandes reservas de petróleo, então ali consegue estar extraindo muito petróleo. Essas bacias sedimentares, elas estão localizadas ali no recôncavo baiano, vai pegar ali Sergipe e Alagoas, então a estrutura geológica dessa área favorece muito a extração de petróleo, então a gente observa que tem mais essa característica que favorece muito para que a zona da mata seja mais desenvolvida entre as sub-regiões do Nordeste. A vegetação, ela está ligada diretamente às questões climáticas, né, clima tropical úmido, então nós temos ali dunas, restingas, palmáceas, manguezais na parte litorânea, bem na costa, né, e o restante também é formado por mata atlântica, né, tem muita mata atlântica ali. As dunas, por exemplo, restingas e palmáceas já são tipos de vegetais que nós encontramos predominantemente em áreas justamente litorâneas. E a zona da mata, a gente nós observamos aí que ela é uma área litorânea. A população da zona da mata, a população e economia, já foi dito, é onde tem a maior concentração de pessoas. Os principais centros industriais, isso aqui é muito importante, fica em Salvador, né, capital da Bahia, também em Recife. Eu tenho ali também o extrativismo mineral, acabei de comentar com vocês um pouco mais atrás, né, na tela anterior, naquelas bacias sedimentares, onde pode estar extraindo muito o petróleo. Além do petróleo, eu tenho o gás natural, que são extraídos no Rio Grande do Norte, na Lagoa, Sergipe e Bahia, ali na região de Camaçari, né, no caso da Bahia. Eu tenho dentro da economia a indústria têxtil e também o setor alimentício. Dentro da atividade agrícola, ela é também tradicional, planta-se muito cana-de-açúcar, já que o clima, né, é muito favorável ao plantio tanto de cana-de-açúcar como de cacau e também de tabaco. E existem algumas atividades monocultoras, principalmente do açúcar, né, voltada para a cana-de-açúcar e também do etanol. A gente sabe que essa região Nordeste, desculpa pessoal, é a região onde primeiro, né, se deu o plantio de cana-de-açúcar, desde o processo colonial, quando os portugueses colonizaram o Brasil. A produção de cana-de-açúcar inicia-se dentro do Nordeste, até pelas questões naturais, e essa plantio de cana-de-açúcar já é voltada para a monocultura, já é inclusive voltado muitas vezes para a exportação, né, dessa cana-de-açúcar, além do açúcar propriamente dito, eu tenho também a produção de etanol. E uma outra característica econômica da Zona da Mata, sem dúvida alguma, é o turismo. É uma área muito procurada por turistas, não só do Brasil, mas como também do mundo inteiro. Algumas observações, né? Eu disse para vocês algumas questões que nós lemos aqui, explicamos para vocês sobre essas sub-regiões, sobre o relevo, né? Sobre o relevo, sobre as questões da vegetação. Eu falei lá para vocês sobre os tabuleiros litorâneos. Tabuleiros litorâneos é simplesmente uma faixa estreita ao longo das praias, com altitudes que não ultrapassam 100 metros, e acompanha a costa desde a ilha de Marajó, vai pegar desde a do norte, né, do Nordeste, onde predomina o clima litorâneo, né, até o sul de Santa Catarina. Né. Então, nós encontramos esses tabuleiros litorâneos, que é um tipo de relevo, a gente pode observar aqui
com baixas altitudes e já está localizada ali na faixa litorânea. As restingas também é um tipo de vegetação típica de áreas litorâneas, né? Olha lá, são faixas de solo arenoso e salino, paralelas às costas litorâneas que bordejam, né, as águas do oceano e as das lagoas litorâneas. Então, aquela vegetação, muitas vezes quando a gente chega na praia, a gente vê aquela vegetação mais rasteira, vegetação verde, aquilo ali são as restingas. Mais algumas observações. Recôncavo baiano ou recôncavo da Bahia, né, pode ser que caia isso na prova. Eu falei para vocês que é uma área que extrai-se muito, inclusive, petróleo. Ela é uma área formada por 20 municípios do estado da Bahia, na região da Baía de Todos os Santos. Ela está a cerca de 100 quilômetros da distância da capital, que é Salvador. Parte da região metropolitana de Salvador também pertence ao recôncavo baiano, ou simplesmente recôncavo da Bahia. Interessante, importante isso daqui. Repito, porque pode ser que caia na prova, no enunciado, falando sobre isso, né? Então, a partir daqui agora fica mais fácil para você entender. E na tela de vocês, à medida que vocês forem lendo, vocês vão ver lá falando sobre a Sudene, né? A Sudene é simplesmente um projeto do governo que foi utilizado como objetivo para tentar avançar, para tentar desenvolver os aspectos econômicos da região Nordeste, né? Olha lá. SUDENE significa Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. É um órgão do governo que foi estabelecido na década de 70, se eu não estiver enganado, e que tinha como objetivo criar ações de desenvolvimento daquela região brasileira. Lá na Amazônia também, por exemplo, nós temos a Sudan, que é um projeto muito parecido com esse. São projetos governamentais que visam criar estratégias para que possa tentar gerar um desenvolvimento dessas regiões, tanto da região da Amazônia como também da região Nordeste. Isso é justamente porque nós sabemos que a região Nordeste hoje ela é uma região, as 4 sub-regiões do Nordeste elas são áreas de repulsão, ou seja, elas são áreas onde as pessoas tendem a sair dali e vir para onde? Principalmente para o Centro-Sul, né? Nós vemos muitas pessoas de origem nordestina, São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros estados, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, que são os estados mais desenvolvidos economicamente do Brasil. E essas pessoas elas migram, elas saem da região Nordeste justamente por questões econômicas. Nós observamos que todas as 4 sub-regiões, nós não observamos áreas de grande destaque industrial, como, por exemplo, nós estudamos na última aula sobre o Centro-Sul. A gente observou que a agricultura, a pecuária, ela é muito voltada para a subsistência, ela não é voltada para a exportação, né? A gente observa que o turismo é uma fonte de renda muito importante nessas sub-regiões do Nordeste. Nós observamos também o extrativismo vegetal, muito importante, principalmente ali para o meio norte, né? Então a gente entende que é, sem dúvida alguma, a região mais pobre do Brasil, com mais problemas sociais e também, muitas vezes, ambientais, né? Justamente porque as questões naturais dificultam muito as atividades econômicas, né, dessa região, além da falta de vontade, né, de alguns governantes de realmente fazer um trabalho interessante nessa região. Se a gente for pegar a corrupção no Brasil, a gente observa que a região Nordeste, ela que tem os maiores índices de corrupção, justamente porque é a população mais pobre. Quanto mais pobre, mais fácil de estar manipulando, né? Espero que tenham entendido, turma, né? Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando aí no particular ou no plantão de dúvidas, para a gente estar voltando, né, fazendo um resuminho e tirando as dúvidas de vocês aí. Fico por aqui, um ótimo final de semana e até a próxima aula.